Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, antes da gente passar aqui a nossa grade para a nossa quarta-feira, vamos só dar uma olhada rapidinho como foi a nossa segunda-feira. Na segunda, a gente havia trabalhado numa grade de 4 jogos, onde a gente ficou aí com 2 greens e 2 reds pelo meio do caminho. O bilhete do canal, infelizmente, ficou quebrado aí pra gente. A gente havia deixado uma tripla, né? Uma oddzinha bem curtinha na segunda-feira. Deixamos o jogo do KTP contra o Ginistan para sair mais de gol na partida. Deixamos a Espanha feminina para vencer a sua partida. E deixamos uma chance dupla no América Mineiro. Esse bilhete triplo com odd por base de 1,44, infelizmente ficou quebrado aí. Ficou no red pra gente. Então vamos dar uma olhadinha em como foi? O primeiro jogo que a gente trabalhou foi na Finlândia, no jogo do KTP contra o Ginistan. A gente trabalhou para sair mais de primeira partida. Aqui foi o primeiro red do dia. Foi até um jogo muito comentado aí, né? Alguns membros dos canais comentaram aí. Pô, tem jogos que fazem a gente passar raiva, né? Esse aqui foi um deles, com uma estatística aí de tendência muito forte a sair gols. Pô, a gente para às vezes para assistir um jogo aí, né? Quando rolou o jogo aqui, eu tava trabalhando, mas eu consegui ter a oportunidade de ver o segundo tempo ali e, pô, gol nenhum. Ainda cheguei a fazer ainda uma entrada para tentar pegar meio gol na partida e nem esse meio gol aconteceu. Eu fiquei no red aqui, tanto num gol e meio, tanto operando também no ao vivo, eu coloquei meio gol, né, para me tentar trabalhar em alguma possibilidade de sair gol durante a partida e nem assim eu consegui pegar nada nesse jogo. Red pra gente aqui. Dando sequência, indo lá para a Eurocopa Feminina, no jogo da Espanha Feminina contra a Bélgica Feminina, trabalhando com a Espanha para vencer a partida, o bilhete bateu. Aqui, o bilhete deu até para pegar uma condição melhor, né? O bilhete começou esmagado, 1,05. A Espanha começou vencendo a partida, sofreu um empate, fez o 2-1, tomou um empate novamente, mas logo depois aí conseguiu o 3-2 e aí uma sequência de gols aí. Então aqui o nosso bilhete bateu. Na Islândia, no jogo aí do Anafadu contra o Stanjana, trabalhamos aí para sair mais de gol na partida. O bilhete bateu. E para fechar o dia, foi o Red do dia também aqui, o segundo Red, no Brasileirão Série B, no jogo do América Mineiro contra o Atlético Clube. Trabalhamos com o América Mineiro na chance dupla aqui, foi o segundo Red do dia. Então fechamos a segunda aí, né, bem mediana, com dois greens e 2 Reds. Depois do final de semana, muito bom ainda, uma sequência, se não me engano, como eu mencionei, de 17 jogos somente no green. Pegamos uma segunda-feira aí bem estável. Então vamos lá, espero que a nossa terça-feira esteja sendo uma terça-feira de vitórias. Vamos para a nossa quarta. O que eu separei para quarta-feira? Uma grade com mais 4 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? Primeiro jogo que eu separei é na Eurocopa Feminina, 1 hora da tarde. Jogo da Inglaterra Feminina contra Países Baixos Feminina, Holanda Feminina. Fase aqui no grupo D, Países Baixos, a primeira colocada aqui do grupo, e a Inglaterra é a terceira. Momento aí das meninas da Inglaterra. Nos seus últimos 5 jogos, as meninas vêm de 2 vitórias e 3 derrotas. E eu tenho aqui as meninas aí da Holanda, Países Baixos, que nos últimos 5 vêm de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho uma oscilação aqui, onde eu tenho 2 vitórias para Países Baixos e tenho 3 vitórias aqui para as meninas da Inglaterra. O que é que eu gosto de buscar nessa partida? Mercado de gols. Dá uma olhada aqui. Nos últimos 5 jogos, entre essas duas aqui, eu tive mais de gol e meio em todos e batendo ambas em 4. Nos últimos 5 jogos aqui da Holanda, eu tive mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos da Inglaterra, eu também tive essa linha de mais de gol e meio em todos. Por conta disso, como eu mencionei, eu vou buscar mais de gol e meio na partida. Vai estar pagando um bilhete legal, por uma base de 1,28. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos para a Copa do Mundo de Clubes aí da FIFA, às 4 horas da tarde. Jogo do PSG da França, Paris Saint-Germain, enfrentando o Real Madrid aí da Espanha. Momento aqui do PSG. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 1 derrota e 4 vitórias. E eu tenho o Real Madrid, que nos seus últimos 5 jogos vem de 1 empate e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho aí duas vitórias para o lado do PSG, 2 para o Real Madrid e 1 empate pelo meio do caminho. O que eu gosto de buscar aqui? Também mercado de gols. Dá uma olhada. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive essa linha de mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Real Madrid, tive essa linha de mais de gol e meio também em 4. E nos últimos 5 jogos do PSG, linha de mais de gol e meio também em 4 partidas. Por conta disso, eu vou deixar aqui para sair mais de gol e meio na partida. Vai estar pagando uma odd aí para um bilhete por base de 1,20. Deixo para sair mais de gol e meio na partida o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos voltar para a Eurocopa Feminina, às 4 horas da tarde. Jogo agora da França Feminina enfrentando o País de Gales Feminino. Aquela nossa recomendação, né? Praticamente pro ao vivo. Aqui no grupo D, a França é a segunda colocada e o País de Gales é a lanterna.
Momento da França, nos últimos 5 jogos, as meninas vêm de 5 vitórias, e País de Gales, nos seus últimos 5 jogos, vem de 1 empate e 4 derrotas. No confronto direto, nos últimos 4 jogos aqui, eu tenho um histórico total aqui de vitórias aí das meninas da França. É o que eu venho buscar. Beleza está esmagado, tá pagando por uma base de 1,07. Quem quiser talvez levar para o ao vivo aqui, ou até acrescentar, talvez aí, incrementar a aposta, botar mais de 1,5 na partida, tem muito valor. Aqui é buscar algo a favor da França. A França para vencer a partida é o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá para a MSL, Liga dos Estados Unidos, 8h30 da noite. Separei o jogo aí do New England Revolution, perdoe se o nome estiver errado, enfrentando aí a Inter Miami. Vamos dar uma olhada aqui. Momento aí na Confederação Leste. A Inter Miami é a sexta colocada da competição e o New Inglaterra aí, Revolution, no momento é o 11º. Momento da equipe da casa, nos seus últimos 5 jogos, a equipe vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. E eu tenho a Inter Miami, que nos últimos 5 vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho, 1 vitória para a equipe da casa e 3 para a equipe visitante. Eu gosto aqui de buscar mercado de gols. E a Liga dos Estados Unidos é uma liga com tendência muito forte a gols, né? Nos últimos 5 jogos, entre essas duas equipes, eu tive essa linha de mais de 1,5 em todos, inclusive batendo ambas. Nos últimos 5 jogos da Inter Miami, eu tive mais de 1,5 em 4. E nos últimos 5 jogos do New Inglaterra, eu tive aí mais de 1,5 também em 4. Vou deixar então como bilhete para essa partida, para sair mais de 1,5 na partida, vai estar pagando por uma base de 1,18, é o bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para nossa quarta-feira. Se Deus quiser, vai ser uma quarta-feira aí, não só de vitórias aqui nos nossos bilhetes, né, nos nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Que Deus abençoe a nossa quarta, mais uma vez aí no nosso meado de semana. Mais uma vez aqui, eu só venho agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.